Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse versículo 1 tem muito a ver com o momento em que nós estamos passando, quando Paulo fala: por isso, tendo este ministério, um ministério que ele recebeu de Deus, evidentemente, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Existem muitas razões e motivos para nós desfalecermos. Se nós considerarmos, né, ainda mais agora, num tempo tão complicado como este, muitos não estão podendo congregar, outros estão chorando a morte de alguém, de alguma pessoa querida, muitos não estão podendo trabalhar, pessoas estão passando fome, e os cristãos não escapam disso tudo. E motivo, então, para desfalecer, para desanimar, motivo para nós desfalecermos, todos temos, porque o mundo está realmente complicado. Essa fase que nós estamos passando, e o desejo é que o Senhor volte logo para nos buscar. Então ele tem esse ministério, ele deixa muito claro que isso não foi por sua capacidade intelectual, né? Tendo este ministério segundo a minha capacidade intelectual, ele poderia dizer, né? Não, segundo a misericórdia que nos foi feita. Por que misericórdia? Porque é assim que Deus age. Deus não busca vasos fortes ou poderosos, ele busca vasos fracos. Ele vai falar disso mais à frente, do tesouro que temos em vasos de barro, no versículo 7 aqui de 2 Coríntios 4 mesmo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, se qualquer um de nós tem algum ministério, ou seja, o que é um ministério? Ministério é a tarefa, o dever de ministrar alguma coisa. Por exemplo, um garçom, ele tem um ministério. Qual é o ministério de um garçom? Ministrar comida para as pessoas do restaurante. Esse é o ministério dele. O cristão tem diferentes ministérios, né? A mãe tem um ministério dela, que é cuidar de seus filhos, educar seus filhos. Um marido tem um ministério dele no trabalho também, porque tudo de uma certa forma, ele ministra, ele dá coisas para as pessoas. E aqui, falando especificamente das coisas do Senhor, esse ministério que nós temos de falar do Senhor também é por misericórdia, por graça. E aí o motivo, então, para nós não desfalecermos é esse. Temos segundo a misericórdia que nos foi feita, não segundo a nossa capacidade, porque capacidade nós não temos. Aí é fácil nós desfalecermos, quando nós tiramos os olhos de quem proveu para nós todas as coisas, principalmente todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele começou essa carta aos Coríntios, se a gente volta um pouco lá no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, deixando muito claras as credenciais dele. Pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Porque aqui, nesse ponto da vida de Paulo, já existiam alguns que estavam questionando a sua autoridade apostólica. Então ele deixa muito claro que não foi ele que se inscreveu num concurso para ser apóstolo, né? Se inscreveu lá, passou no vestibular para ser apóstolo. Não, ele foi chamado. Ele foi chamado pelo próprio Senhor na estrada para Damasco para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E ele dirige então essa carta não só aos santos em Corinto. É bom entender que muita gente pega uma carta e fala assim: isso aí é para aqueles santos em Corinto, para os cristãos de 2000 anos atrás, não é para hoje e tal. Não. A igreja de Deus. Quem faz parte da igreja de Deus? Todos os salvos por Cristo. Que está em Corinto, eventualmente está em Corinto, mas ele acrescenta aqui uma ampla gama também de santos, de cristãos, com todos os santos que estão em toda a Acaia.
Eu não me lembro se Acaia é a região norte, eu acho que é a região sul da Grécia, que é chamada Acaia, não tenho certeza. E depois, quando ele fala graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, ele completa no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então é com a consolação, com o consolo e com a misericórdia desse Deus que Paulo se dirige a eles agora. Então no capítulo 4, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, porque nós temos um Deus de toda consolação, não é um Deus de pouca consolação. Aí ele mostra que no versículo 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Do que ele está falando aqui? Ele está falando justamente daqueles que duvidavam do seu apostolado e dos falsos apóstolos que ele vai tratar depois, desses falsos apóstolos, ministros de Satanás, que se travestiam de apóstolos. E, ao contrário dos falsos apóstolos, ele diz, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Isso aqui é a marca registrada dos que se opõem à verdade. É andar com astúcia, com esperteza e falsificar a palavra de Deus. Isso é o que mais nós vemos hoje, em todo canto. Pessoas falsificando a palavra de Deus e andando com astúcia, manipulando a verdade para os seus próprios interesses. E aí ele fala depois uma coisa que é importante, e assim, andando assim, não com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus, nos recomendamos à consciência de todo homem. Então essa devia ser a maneira de andar de todo cristão também. De andar de uma maneira que ele possa se recomendar à consciência de todos os homens. Que todos os homens possam olhar para aquele cristão e falar, não, realmente, eu estou vendo uma pessoa sincera, eu estou vendo uma pessoa verdadeira, eu estou vendo uma pessoa que não falsifica a palavra de Deus, eu estou vendo uma pessoa que não é astuciosa, tentando me enganar, não é? Porque ele fala isso, assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus. Às vezes nós temos que nos perguntar, será que eu posso me recomendar à consciência de todos os homens na presença de Deus? Ou eu tenho escondido coisas que eu não posso ser transparente, ou estou manipulando a verdade por algum interesse? E às vezes o interesse pode até ser camufladamente santo, não é? Por exemplo, uma pessoa que tenha desejo de conquistar mais adeptos para a sua religião, pode parecer muito bom, muito santo, muito honesto e louvável o seu esforço de buscar mais membros para a sua religião, mas isso é andar com astúcia. Isso é andar com astúcia. Isso ele não pode fazer isso na presença de Deus. Ele está fazendo isso da sua própria maneira. Então ele não pode se recomendar à consciência de todo homem. E aí ele completa com pela manifestação da verdade. Nós só temos um compromisso e deve ser com a verdade. Embora a gente às vezes deslize, né, para um lado, para o outro, para querer defender interesses particulares, mas se nós nos mantivermos na verdade, nós vamos ser guardados de sermos manipulativos também e de sermos interesseiros nas coisas de Deus. Mas aí no versículo 3, ele vai falar uma coisa muito importante, isso aqui. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. As pessoas que ainda não creram em Jesus como Salvador, para essas o evangelho está encoberto. É como se você falasse uma coisa, entrasse por um ouvido, saísse pelo outro, e a pessoa fala,
não faz diferença nenhuma isso. Porque o Evangelho é poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé, de todo aquele que crê em Jesus. É um poder. O Evangelho é uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e trazer à tona todos os segredos do coração. Isso é o Evangelho. O Evangelho é poderoso. E se ele está encoberto para alguns, é porque esses estão mergulhados nas trevas da ignorância da palavra de Deus e também rumando à perdição. E por que? No versículo 4 ele explica isso, né? Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É Satanás. O Deus desse século é Satanás, porque esse século tem um Deus. O Deus dessa era, não do século, no sentido de século 21, né? Nesta era, da atual era, o Deus desta atual era, desse atual sistema de coisas, é Satanás. E ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, uma pessoa que não está entendendo o Evangelho, ela precisa botar a boca no pó, reconhecer a sua condição de pecadora, reconhecer que ela precisa de Deus, depositar sua confiança total em Deus e na sua palavra, para que essa cegueira possa ser dissipada. Satanás, ele cega porque nós damos margem para ele cegar, não é? Ele cega o nosso entendimento quando nós nos recusamos a entender, porque nós não queremos que seja assim. Eu me lembro, uma vez, falando do Evangelho, aliás, uma pessoa com quem eu convivi um bom tempo, éramos amigos, e eu falava sempre do Evangelho para ele. Um deles chegou para mim e falou assim: olha, Mário, eu sei que isso que você fala é a verdade, mas não é essa verdade que eu estou procurando. Percebe? Ele foi muito sincero em dizer que é a verdade, está na Bíblia, mas não é essa verdade que eu estou procurando. Ele estava procurando uma verdade para ele, uma verdade que pudesse satisfazer seus próprios interesses. Eu não sei se ele se converteu desde então. Isso foi há quase 40 anos atrás, e em 2016 ou 2017 eu o encontrei novamente e estava do mesmo jeito. Estava do mesmo jeito. Sem perspectiva alguma de aceitar a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Então, uma pessoa que se nega a aceitar a verdade como ela é, ela vai querer buscar a sua própria verdade, só para satisfazer seus interesses. E aí no versículo 5, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. É muito importante isso, porque no meio empresarial, você às vezes conhece uma pessoa, um cara com grande currículo, tudo, e ele se apresenta, ele fala assim: não, eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu isso, eu aquilo, eu fundei a empresa tal, eu não sei o quê. Porque ele tem que mostrar confiança nele, ele tem que atrair para ele, né, a confiança das pessoas para poder vender, para poder negociar com essas pessoas, para poder apresentar seus serviços, seus produtos e tal. Então, todos eles perfeitamente normal e tranquilo isso, né? Não tem nada de errado nisso. Você manda um currículo para trabalhar numa empresa, você não manda uma folha em branco e fala assim: eu não gosto de falar de mim. Você não faz isso, né? A empresa quer comprar a sua capacidade, então você mostra as suas capacidades. Mas no Evangelho, nós não nos pregamos a nós mesmos. Porque a mensagem do Evangelho é que nem quando você, jovem, né, tem lá um amigo seu que está interessado numa garota que você conhece, na sua prima, por exemplo, né? Está interessado na sua prima. Aí você fala: não, fica tranquilo, eu vou apresentar minha prima para você. Aí, numa ocasião, que dá uma oportunidade,
Está lá o seu amigo, está lá a sua prima, você pega a sua prima pelo lugar, vem cá, eu quero apresentar você para um amigo meu. Traz ela para frente do amigo, fala, ó, amigo, essa aqui é minha prima, que eu falei para você e tal. E, tá bom? Eu preciso ir ali resolver uma coisa, vocês ficam conversando. E, ó, cai fora. Apresenta e sai de perto. Deixa acontecer agora a coisa. Agora, se você chegasse lá e ficasse, não, porque ela é minha prima, mas eu sou um cara muito bacana, eu que não sei o quê, porque eu, aí a prima ia ficar na sombra sua e não ia dar química ali, não ia acontecer nada, né? Então, esse versículo é justamente isso, né? Não nos pregamos a nós mesmos, nós apresentamos Cristo para a pessoa e saímos de perto. E aí ele vai cuidar de convencer, ele vai cuidar de fazer as coisas. O Evangelho é muito simples, né? E quando nós lemos esse capítulo aqui, que diz que, ainda no versículo 3, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, não que seja algo complicado, não existe uma mensagem mais simples do que a do Evangelho, da morte de um substituto para sofrer a pena no lugar do culpado. Então, se alguém não entende, é porque ele está sendo cegado por Satanás. Não é culpa do Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é muito fácil. Uma criança entende o Evangelho. Mas uma pessoa que está com a cabeça, com muitas coisas na cabeça, com muitos interesses paralelos, ela não entende porque todo esse conhecimento, ou esses desejos que ela busca aqui nesta vida, a tornam cega. Então, às vezes nós temos que perguntar se tem alguma coisa cegando o nosso entendimento também. Porque é fácil termos o nosso entendimento cegado. Porque se alguma coisa, nós somos aferrados, apegados a alguma coisa com tamanha força, evidentemente, se aquilo tiver na Bíblia algo que contradiga esse nosso desejo, nós não vamos entender o que está na Bíblia, porque vamos ficar também com o entendimento fechado. Mas uma coisa que é interessante nesse capítulo aqui, quando ele fala justamente desses vasos de barro, né? Porque nós já vimos que nós não pregamos a nós mesmos, não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, não desviamos a atenção da pessoa, devemos levar todo o foco para Cristo, apresentar Cristo para a pessoa, falar, olha, esse aqui é o seu Salvador. Você é pecador, agora você resolve o assunto com ele. E sair de perto, sair de cena. Não somos nós que vamos ter que dizer o que a pessoa tem que fazer. Ela tem que descobrir que ela precisa de Cristo e, precisando de Cristo, tem que crer nele. Então não nos pregamos a nós mesmos, nós somos servos por amor de Jesus, como ele fala no versículo 5. Aí, quando ele fala no versículo 6, que Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ele está se referindo a Gênesis, capítulo 1. Porque em Gênesis, capítulo 1, se a gente abre lá, nós vamos encontrar que foi justamente isso que aconteceu. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, uma escuridão completa, como é a alma do pecador, como é a alma da pessoa ainda não salva por Cristo. Ela pode parecer exteriormente muito feliz, muito contente, muito realizada, mas ela está mergulhada em trevas, porque ela não faz ideia para onde ela vai. E nesse momento em que nós estamos passando por essa terrível pandemia, é muito fácil perceber quanta gente está em trevas, em depressão, porque, de repente, Deus puxou o tapete de todas essas pessoas. Aquilo em que elas confiavam ruiu. Quanta gente que tinha um restaurante, tinha uma fábrica, tinha um negócio, tinha um emprego do qual se orgulhava tanto, de repente não tem mais. De repente acabou. Zerou tudo. A pessoa está aí, às vezes trabalhou a vida inteira para conquistar e manter e crescer um negócio, e de repente ele descobre que não tem mais nada. Aquilo que ele construiu desabou. Aí entra em depressão profunda porque era a única coisa na qual ele colocava a sua esperança.
E para piorar as coisas, existe uma espada agora, chamada corona, de um vírus mortal, que está pairando sobre a cabeça de todos, a minha cabeça, da cabeça de cada um aqui. Então, se eu não tenho uma esperança fora dessa vida, se toda a minha esperança está concentrada nesta vida, nas coisas desta vida, no meu trabalho, no meu emprego, na minha família, no meu time de futebol, no dinheiro, seja lá no que for, eu fico perdidinho. Porque, de repente, agora caiu a ficha de muita gente, que normalmente não caía, muita gente descobriu que é mortal. E já viu amigos morrerem, já viu parentes morrerem, então muita gente descobriu que é mortal, que pode pegar o tal do vírus e pode complicar e pode acabar numa cama de hospital, numa UTI, se encontrar até, né? Porque para piorar as coisas agora, você entra nas estatísticas, a minha cidade, por exemplo, está com tudo lotado, não tem lugar. Se precisar ir lá cortar a unha, desencravar a unha do pé, não tem como encontrar um lugar para atender, porque está tudo fechado no sentido de tudo lotado. Não tem espaço, não tem profissionais. Então, onde fica a pessoa que só tinha a sua esperança aqui nesse mundo? Ela entra em depressão, ela entra em desespero. Eu nunca recebi tanta mensagem, normalmente eu recebia de vez em quando, mas eu nunca recebi tanta mensagem como agora, de pessoa falando que quer tirar a própria vida. De pessoa dizendo que está sem nada agora, não vê um horizonte, não vê esperança nenhuma, e acha que a única saída é se matar. Isso está acontecendo, as pencas está acontecendo. Então, quando nós vamos lá para Gênesis, o que estava lá? Trevas por toda parte. O Espírito de Deus estava ali. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas havia trevas. Então, o Senhor faz uma coisa. Deus, aqui é Elohim, né? Elohim, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aqui são as três, deixa eu conferir exatamente. Aqui são as três pessoas da Trindade. Quando fala, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele não criou a luz, porque Deus é luz. Ele não criou, ele trouxe a luz. Ele trouxe à luz aquela cena de trevas. E as trevas não puderam suportar aquilo. E aí tudo se iluminou. Tudo se iluminou. Agora, quando ele faz referência a esse versículo lá em 2 Coríntios capítulo 4, o que ele está fazendo no versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, agora veja que interessante, lá Deus chamou a luz a presença da nova criação que ele estava fazendo ali. Ok? Mas aqui é um pouco diferente. Um pouco diferente, aliás, muito diferente. Porque Deus, o mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, o mesmo Deus que chamou a luz e falou para a luz, entra em cena. Aqui, ele resplandeceu em nossos corações. Aqui foi um tratamento particular. Ele não resplandeceu no mundo inteiro. Ele resplandeceu no coração dos crentes. O coração dos crentes agora está iluminado para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa é a luz que nós temos em nós agora. E essa é uma luz tremenda, uma luz enorme. Por isso que ele vai falar no versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso que é tão errado exaltar homens no cristianismo. É muito errado. Beijar dedo de bispo, beijar pé de papa, levantar pastor em cima de um pedestal, isso é totalmente errado. Isso é exaltar homens. No cristianismo não tem lugar para exaltação de homens.
Não tem um homem que deve se vestir diferente dos outros, colocar um colarinho branco para falar assim, não, eu sou diferente, eu estou mais perto de Deus do que o povão aí, ó. Então eu sou sacerdote, eu tenho um acesso mais, eu tenho banda larga, né, com Deus. Às vezes a plebe aí não tem, né, essa gentalha não tem essa banda larga que eu tenho com Deus. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Todos os salvos por Cristo são iguais aos olhos de Deus. E nunca o olhar de um salvo deve se fixar no outro salvo, como se ele fosse alguma coisa. Ele é o vaso de barro. Ele é o vaso de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E quem está falando isso é o grande apóstolo Paulo. Como a gente poderia até falar assim, o grande apóstolo está falando isso. Ele está deixando muito claro que ele não é nada e que ninguém devia olhar para ele, devia olhar para Cristo, olhar para Deus. Então, quando ele fala isso, é mais ou menos assim, olha. Imagina você vai ficar noivo. Você é um rapaz muito rico, muito bem-sucedido, então você vai ficar noivo. Aí você vai lá, marca com a sua noiva, sua futura noiva, né? Um jantar num restaurante muito chique. Aí você vai bem vestida, ela chega toda bem vestida, ela já está quase adivinhando o que é, né? Ela já está ali, fala assim, é hoje, né? Aí você já foi falar com o pai dela, se estava tudo ok, né? Que normalmente a ordem das coisas é essa. Aí você chega lá, num determinado momento, você se ajoelha, tira do bolso um porta-anéis de ouro maciço. De ouro, não pode ser maciço porque ele tem que ser oco para abrir, né? Mas de ouro maciço por fora. Um porta-anéis cravejado de brilhantes. Quando você tirou esse porta-anéis assim, o restaurante iluminou, acendeu a luz no restaurante. Todo mundo olhou para sua mesa e falou assim, nossa, o que é aquilo? Ele está segurando o que na mão lá? A espada luminosa do Guerra nas Estrelas, que iluminou todo o restaurante. A caixinha de ouro, cravejada de brilhantes, com pérolas grudadas, é uma coisa fantástica de linda. Aí você abre, aí tem um anelzinho dentro. Tem um anelzinho dentro. O que você fez? Você chamou mais atenção para o vaso do que para o conteúdo do vaso. E o cristão nunca pode ser aquele que brilha. Brilha no sentido de aquele que é o como é que chama? A prima voz, né, da ópera lá. Ele não pode ser o melhor da orquestra. Eu me lembro uma vez, nos tempos antigos, tinha um programa chamado Flávio Cavalcanti, e ele trouxe para se apresentar uma banda marcial, banda da polícia militar, ou banda do exército, alguma coisa assim. Mas aí, a banda, tem um monte de gente no palco, né? Aquela formação de banda tipo orquestra, né? Aí começou a tocar a Aquarela do Brasil. De repente entra um pandeiro, lá atrás, no fundo, esquecido de todo mundo lá, estava um pandeirista, o tocador de pandeiro. Mas o cara começa a tocar o pandeiro, ele esqueceu que ele estava numa banda militar. Ele achou que ele estava na escola de samba. Aí ele começou a sambar, dar pirueta, até jogar o pandeiro para cima. Aí parou o público, todo mundo olhava só para ele. Então toda aquela banda tremenda, cheia de instrumentos maravilhosos, com músicos excelentes, de repente quem chamava atenção era um cara que batia no pandeiro. Não é isso que... Não era isso que era para ele fazer. Ele tinha que saber que ali era um conjunto, né, que estava se apresentando. Então não é para o cristão querer atrair para si atenção. A caixinha de joias, o porta-joias, não pode ser mais precioso do que o que tem dentro do porta-joias. E no caso do cristão é Cristo. Por isso que fala aqui no versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais uma vez,
Vocês que estão me ouvindo aí, que são pastores, são bispos, são diáconos, são missionários, são não sei o quê, se acham o máximo com esses títulos, para que a excelência do poder não seja de nós, mas seja de Deus. Será que não entendeu isso? É difícil? Quer que desenhe? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tira esse colarinho branco. Não queira ser diferente dos outros que são cristãos, dos seus irmãos em Cristo. Sai desse pedestal. Arranca essa mitra da cabeça, essa coroa de ouro. Tira tudo isso. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de você. Percebeu? E aqui me faz lembrar uma outra coisa também, que é lá em Juízes, capítulo 7. Nós podemos abrir lá, Juízes, capítulo 7. Aqui o que estava acontecendo era que um homem muito fraquinho, um homem muito tímido, Gideão, Deus o escolhe. Deus o escolhe e ele tem que juntar um exército. Um exército de 300 homens. De 300 homens. Para combater, para atacar o arraial, né, dos midianitas. Atacar o acampamento dos midianitas. Aí o Senhor fala para Gideão, no versículo 9, Juízes 7:9, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas, chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. Respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Os caras já estavam se tremendo na base lá, né? E respondeu o seu companheiro e disse, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens. O outro fala lá que a multidão era inumerável. Era inumerável, não dava para contar de tanta gente. E que estavam morrendo de medo de Gideão. Ouviam? O Senhor colocou medo no coração deles, né? E aqui tem 300 homens, ele divide em 3 companhias de 100 cada uma. Deu-lhes a cada soldado, nas suas mãos, buzinas, ou seja, aqueles chifres para tocar, e cântaros vazios, e tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina, ao redor de todo o arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas, quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para Zererá,
até Bet-sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhes as águas até Berabara e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então Deus deu uma vitória, eles não lutaram, né? Gideão e os seus homens não lutaram. Eles só tocaram as buzinas, gritaram, né, pelo Senhor, pela espada do Senhor e de Gideão, e quebraram os vasos. Então, para o arraial lá de baixo, o arraial do inimigo, o acampamento do inimigo, de repente, no topo das montanhas em volta, eles escutaram aquele som tremendo de buzinas tocando, né, de cornetas tocando, e aí luz, de repente acendeu luz, como se fosse um monte de holofotes. Eles pensaram que a montanha estava coalhada de soldados. E aí eles ficaram num desespero tal que cada sombra que eles viam do lado um do outro já achava que era um inimigo invadindo o arraial, pegava a espada e começava a lutar entre eles. E aí eles se destruíram. Mas para isso acontecer, Gideão e os seus precisaram levar vasos de barro, com a luz dentro do vaso de barro. A luz estava dentro. Se algum daqueles soldados de Gideão falasse: ai, que pobreza, que miséria, vaso de barro aqui, cântaro de barro. Eu tenho um vaso de prata lá na minha casa, eu vou trazer esse. Esse é muito mais, vai impressionar muito melhor o inimigo, mas não vai quebrar. Não adianta nada, vai amassar. Você vai bater, ele vai ficar amassado e a luz vai continuar lá dentro, a tocha vai continuar lá dentro, não vai iluminar. Então não pode ser um vaso precioso, um vaso bonito, um vaso de ouro, de prata, tem que ser de barro. O vaso que vai fazer a luz que tem dentro dele brilhar, tem que ser de barro. E assim é o nosso papel nesse mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não de nós. Nenhum vaso tem que ficar intacto, né, nesse testemunho. Nós testemunhamos bem de Cristo quando nós somos quebrados. Quando nós somos quebrados. Ele vai falar no versículo 8, ele vai falar justamente disso. Em tudo somos atribulados. Um cristão que não é atribulado, ele não vai conhecer o que é realmente ser quebrado, ser quebrantado. Quantas pessoas nós vemos na Bíblia que foram quebrantadas para poderem ser usadas pelo Senhor? Moisés, durante 40 anos, foi criado como um príncipe no Egito, aprendeu toda a ciência do Egito, foi criado como um filho de Faraó, mas ele precisou ficar 40 anos apacentando cabras no deserto, atrás dos montes. Por quê? Para desaprender tudo que ele tinha aprendido. Para ser quebrado, para ter o seu vaso quebrado, para depois Deus o utilizar mais 40 anos para liderar o seu povo através do deserto. Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, porque nós temos o Espírito Santo em nós que nos consola, que nos conforta. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados, porque o Confortador, que é o Espírito Santo também, nos anima. O Senhor nos anima. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Mesmo na perseguição, nós podemos saber que tem um Senhor olhando por nós. E Ele não vai permitir que sejamos perseguidos além da nossa capacidade de suportar. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos.
A gente apanha. A gente apanha para dedéu, né? Mas não fica prostrado. A gente levanta. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não é que o justo não cai, o justo cai, mas se levanta. 7 vezes cai o justo e se levanta. E no versículo 10 ele fala aqui as marcas, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Porque o vaso a que ele se refere aqui é o corpo do cristão. Dentro de nós temos essa luz brilhante que é Cristo. Mas o vaso é pobre, o vaso é ruim, o vaso é quebradiço, o vaso é muito frágil. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então aqui, essa é a experiência de todo cristão. Você não precisa ser Paulo para experimentar isso. Mas você não vai experimentar isso se você fugir da pancada. Se você não quiser ser quebrado. Ou se você se achar bom demais, valioso demais para arriscar esse belíssimo vaso que você é e não correr risco, né? Aí a luz não vai brilhar. A luz não vai brilhar. E nós estamos aqui para brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Esse mundo de trevas só tem uma luz hoje. Quando o Senhor Jesus estava aqui, ele era a luz do mundo. Mas ele disse que ele ia sair daqui. Ele falou, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Você não esconde uma luz debaixo da cama, debaixo do lugar. Você põe no alto para iluminar toda a casa. E esse é o papel do cristão nesse mundo. Ser luz. Ser luz. Não apenas... porque a luz não precisa fazer nada para brilhar, né? Desde que não tenha nada escondendo ela brilha. E o que pode esconder a nossa luz? As nossas preocupações demasiadas, nosso amor pelas coisas materiais, nossa falta de comunhão com Deus. Tudo isso é manter a luz escondida e as pessoas não poderão ver a luz atrás desse vaso quebrado, que somos nós. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.